Existe um lugar no mundo onde o chão que você pisa tem 2000 anos de camadas de história, fé, guerra, silêncio e mistério sobrepostos como páginas de um livro que ninguém ainda conseguiu ler por completo. Um lugar onde arqueólogos com equipamentos do século XXI encontraram algo que ninguém esperava e que mudou silenciosamente o que pensávamos saber sobre o nascimento de uma das figuras mais influentes da história humana. Para chegar lá, você desce, sempre desce. Desce degraus de pedra polidos por milhões de pés ao longo de 18 séculos. O ar esfria conforme você vai fundo. O cheiro de incenso de sândalo queimado há horas ainda paira nas pedras. E então, você está ali, diante de uma estrela de prata de 14 pontas cravada no chão de mármore de uma gruta escavada na rocha calcária. Um cartel discreto em latim diz: Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est. Aqui, da Virgem Maria, Jesus Cristo nasceu. Mas sob essa estrela, sob esse mármore, sob esse incenso e essa fé acumulada por 2 milênios, o que exatamente existe? O que os arqueólogos encontraram quando finalmente tiveram permissão para olhar? E o que esse chão ainda esconde? Belém, no primeiro século, não era o lugar romântico que os cartões de Natal sugerem. Era uma aldeia de trabalho, empoeirada e quente durante o dia, surpreendentemente fria à noite, especialmente no inverno de dezembro, quando as temperaturas na Judéia caem para perto de zero. A aldeia ficava a pouco mais de 8 quilômetros ao sul de Jerusalém, elevada a cerca de 900 metros acima do nível do mar, numa região onde os ventos do deserto de Judá batiam com força suficiente para dobrar as poucas oliveiras que cresciam nas encostas. O cheiro característico era o de animais, palha úmida, fogo de madeira e o pão de cevada sendo assado nas primeiras horas da manhã. O mundo em que Jesus nasceu era um mundo sob ocupação. Roma havia conquistado a Judéia 70 anos antes, e Herodes, o Grande, um rei fantoche instalado pelos romanos, governava com uma mistura de grandiosidade arquitetônica e paranoia brutal. Era o mesmo Herodes que estava reconstruindo o Templo de Jerusalém numa escala nunca vista antes na história judaica, e o mesmo que, segundo o Evangelho de Mateus, ordenaria o massacre de todas as crianças de até 2 anos em Belém, quando soube do nascimento de um possível rival ao trono. O texto de Lucas, escrito provavelmente entre os anos 70 e 80 da Era Comum, narra que Maria e José viajaram a Belém por causa de um censo romano. Estudiosos debatem os detalhes históricos desse censo há séculos. O que sabemos com certeza documental é que censos romanos aconteciam regularmente, geralmente para fins de tributação, e que o mundo mediterrâneo daquele período estava em constante movimento de pessoas entre aldeias, cidades e províncias. A palavra grega que os evangelhos usam para o lugar onde Jesus nasceu é kataluma. Essa palavra foi traduzida ao longo dos séculos como estalagem ou pousada, alimentando a imagem do casal rejeitado, sem lugar para pousar, forçado a se refugiar numa estrebaria suja. Mas kataluma, na Palestina do primeiro século, significava mais precisamente o aposento de hóspedes de uma casa familiar. Pesquisas arqueológicas das últimas 3 décadas mostram que as casas rurais judaicas da época frequentemente eram construídas sobre grutas naturais de calcário, onde animais eram mantidos no nível inferior e as famílias viviam no nível superior. O kataluma seria o aposento superior, já ocupado por outros familiares chegados antes para o censo. O nascimento teria acontecido no andar de baixo com os animais, não numa estrebaria separada, mas na própria base da casa. Essa distinção muda completamente a imagem e, surpreendentemente, a confirma como coerente com a arqueologia regional. O calcário poroso de Belém está cheio de cavernas naturais. Elas foram usadas por milênios como abrigo, como depósito, como espaço de vida. Uma dessas cavernas específicas foi identificada muito antes de Constantino como o local do nascimento. Orígenes, o grande teólogo cristão que viveu no final do século II e início do III, visitou Belém e escreveu que os habitantes locais, cristãos e não cristãos, apontavam para uma gruta específica como o local de nascimento de Jesus. Isso é importante. O testemunho de Orígenes data de quase 100 anos antes da construção da Basílica.
A memória coletiva já existia. A pergunta que os arqueólogos do nosso tempo foram investigar é: o que está dentro dessa gruta? O que está abaixo dela? E o que esse chão guardou por 2000 anos? Em 325 da Era Comum, o imperador Constantino enviou sua mãe, Helena, de 70 anos, numa peregrinação ao Oriente Médio para identificar os locais sagrados do cristianismo, recém-tornado religião oficial do Império Romano. Helena chegou a Belém, consultou os moradores locais e as comunidades cristãs estabelecidas e identificou a gruta. Por ordem de Constantino, uma basílica monumental foi construída sobre ela entre 326 e 339. Essa é a basílica que, em suas fundações originais, ainda existe hoje. O primeiro fato que quase ninguém conhece. Durante as obras de restauração de 1934, conduzidas pela Comissão de Escavações de Jerusalém, sob direção do arqueólogo William Harvey, trabalhadores removendo o piso danificado da nave central encontraram, preservados sob a camada de mármore medieval, fragmentos de mosaicos do chão original da Basílica do século IV. Esses mosaicos eram extraordinários. Continham inscrições em grego e representações geométricas e vegetais típicas do período romano tardio. Mas o mais surpreendente foi a descoberta de que parte desses mosaicos datava não do século IV, mas do século VI, período do imperador Justiniano, que havia reconstruído a basílica após uma revolta samaritana em 529. O pavimento guardava, literalmente, as cicatrizes de uma história que os livros raramente mencionam. O segundo fato pouco conhecido envolve uma janela. Nessas mesmas escavações de Harvey, foi descoberta no piso da nave uma abertura que revelava o mosaico do século IV diretamente. Essa abertura, que hoje os visitantes podem ver coberta por um painel de vidro no chão da basílica, é conhecida pelos guias mais experientes como a Janela do Tempo. Ela mostra camadas de construção de 4 diferentes períodos históricos, empilhadas numa coluna vertical de menos de 1 metro de profundidade. É uma visão vertiginosa. Você olha para o chão e vê os séculos IV, VI, XII e XVIII simultaneamente. Mas nada preparou a comunidade científica para o que aconteceu em 2023. A Autoridade Palestina, que administra a Basílica da Natividade desde que ela foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 2012, em votação de emergência, quando o local estava sendo danificado por infiltrações e abandono, autorizou uma campanha de imageamento não invasivo do subsolo da Basílica usando tecnologia de radar de penetração de solo, conhecida pela sigla GPR. A equipe, liderada pelo geofísico jordaniano Suleiman Al-Farajat, em colaboração com pesquisadores da Universidade de Roma La Sapienza, passou 6 semanas varrendo sistematicamente o interior da Basílica. Os resultados foram publicados parcialmente em conferências especializadas em 2023 e geraram um debate que ainda não terminou. O terceiro fato pouco conhecido e o mais perturbador para quem acompanha as pesquisas: o GPR identificou pelo menos 4 estruturas subterrâneas distintas sob a nave central e o transepto sul da Basílica, que não constavam em nenhum mapa arqueológico anterior. Uma dessas estruturas, localizada a aproximadamente 3 metros de profundidade diretamente sob a nave norte, apresenta dimensões e características que os pesquisadores descrevem cautelosamente como consistentes com uma cisterna ou câmara de armazenagem do período do Segundo Templo, ou seja, potencialmente contemporânea ao nascimento de Jesus. Nenhuma escavação física foi ainda autorizada para confirmar ou refutar essa identificação. É aqui que a história de Marcos Aurélio Ferreira entra. Marcos tem 47 anos, nasceu em Fortaleza, no Ceará, e passou a vida ensinando história numa escola pública do bairro Bom Jardim. Em novembro de 2022, 2 anos depois de perder o pai para a Covid-19, Marcos usou as economias de uma vida inteira para fazer aquilo que o pai sempre sonhou e nunca conseguiu: uma peregrinação à Terra Santa. Quando desceu os degraus de pedra polida da Basílica da Natividade e ficou parado diante da estrela de prata, Marcos ficou em silêncio por vários minutos. Não rezou, ele contou depois numa entrevista ao jornal O Povo. Apenas ficou parado,
olhou para o chão e pensou: quantas camadas há aqui? Quantas histórias nunca foram contadas? Ao voltar para a fortaleza, Marcos descobriu as pesquisas de GPR, que seriam publicadas meses depois. Passou a acompanhar os trabalhos arqueológicos com uma obsessão que seus alunos descrevem como contagiante. Hoje ele ensina o Evangelho de Lucas não apenas como texto religioso, mas como documento histórico que dialoga com a arqueologia, com o censo romano, com a arquitetura do Segundo Templo. A Gruta de Belém, para Marcos, não é prova de nada além de uma coisa: que a história humana é sempre mais complexa, mais camada e mais surpreendente do que qualquer narrativa simples consegue capturar. Existe uma teoria que precisa ser mencionada aqui, porque ignorá-la seria desonesto. Alguns historiadores, entre eles o britânico Jonathan Reed e o norte-americano John Dominic Crossan, argumentam que a identificação da Gruta de Belém como local de nascimento de Jesus pode ter sido uma construção política do imperador Constantino mais do que uma memória coletiva autêntica. O argumento é sofisticado. Constantino precisava de locais físicos para ancorar a nova religião oficial do império. Precisava de pilares concretos onde a fé pudesse se materializar em pedra e ouro. A identificação de Helena teria sido menos arqueológica e mais teológico-política. Os críticos apontam que os evangelhos de Marcos e João, os mais antigos, não mencionam Belém. Paulo, em suas cartas escritas antes dos evangelhos, jamais cita o local de nascimento. No entanto, e isso é crucial, o testemunho de Orígenes, escrito entre 220 e 240 da Era Comum, quase um século antes de Constantino, já menciona a gruta. E Justin Martyr, cristão do século II que nasceu na própria região da Palestina, escreveu por volta do ano 160 que Jesus havia nascido numa gruta próxima a Belém, detalhando que a gruta era conhecida pelos moradores locais. Esses dois testemunhos, independentes entre si e anteriores a Constantino, são o argumento arqueológico mais sólido para a autenticidade da tradição. A teoria política de Constantino não explica Orígenes, não explica Justin Martyr, mas também não pode ser completamente descartada. A honestidade histórica exige que ambas as possibilidades coexistam. A Basílica da Natividade que existe hoje é um palimpsesto arquitetônico, um documento onde várias escritas se sobrepõem. A entrada original, construída na época de Constantino, tinha proporções grandiosas. No século VI, Justiniano reconstruiu e ampliou. Na época das Cruzadas, no século XII, os cruzados modificaram novamente a estrutura e reduziram a entrada principal para uma abertura tão baixa, apenas 1,20 m de altura, que obriga qualquer pessoa a se curvar para entrar. Essa entrada é chamada de Porta da Humildade e a explicação tradicional é que foi reduzida intencionalmente para forçar os visitantes a se inclinar diante do lugar sagrado. Historiadores mais pragmáticos sugerem que a redução tinha propósitos defensivos, impedindo cavaleiros montados de entrar. Provavelmente ambas as explicações são verdadeiras ao mesmo tempo. A Basílica é administrada por 3 denominações cristãs distintas: católicos romanos, gregos ortodoxos e armênios. Cada denominação controla uma parte específica do espaço, com um ciúme feroz e milenar que foi, ao longo dos séculos, motivo de brigas físicas, disputas diplomáticas internacionais e, numa ocasião histórica em dezembro de 2011, uma batalha com vassouras entre clérigos gregos ortodoxos e armênios durante a limpeza anual da Basílica. O incidente foi registrado por câmeras e deu a volta ao mundo. A polícia palestina teve que intervir. Uma curiosidade que quase nunca aparece nos guias turísticos: a estrela de prata de 14 pontas, que marca o local exato do nascimento, não é a original. A estrela original foi instalada em 1717 pelos católicos franceses. Em 1847, ela desapareceu misteriosamente. Nunca foi descoberto quem a retirou. A Turquia otomana, que controlava a região, foi culpada por alguns, os gregos ortodoxos por outros.
O desaparecimento da estrela foi um dos pretextos diplomáticos que alimentaram a chamada Questão do Oriente, que envolveu França, Rússia e Turquia numa disputa de influência sobre os locais sagrados cristãos. Essa disputa diplomática foi uma das causas indiretas da Guerra da Crimeia, que matou centenas de milhares de pessoas entre 1853 e 1856. Uma estrela de prata, uma gruta, uma guerra continental. Os trabalhos de restauração mais recentes, iniciados em 2013 e concluídos em fases entre 2019 e 2022, removeram séculos de fuligem de incenso das paredes internas da basílica e revelaram afrescos medievais que ninguém via há 400 anos. As equipes de restauração, compostas por especialistas italianos e palestinos, encontraram sob as camadas de fumaça representações de anjos, de figuras bíblicas e, surpreendentemente, de cavaleiros cruzados, os donos medievais do lugar desenhados com seus próprios rostos nas paredes de um espaço sagrado que eles ocuparam por quase 2 séculos. Os mosaicos do século IV, visíveis pela janela de vidro no chão, foram catalogados digitalmente em resolução de alta definição em 2021 por uma equipe da Universidade de Bolonha, produzindo o primeiro registro completo desse patrimônio. 23 motivos geométricos distintos foram identificados. 3 deles não encontraram paralelos em nenhum outro mosaico romano do mesmo período catalogado até hoje. Ou imagine que você pudesse remover todas as camadas. Imagine que você pudesse pegar esse chão que existe hoje, com seu mármore frio e sua estrela de prata, e o barulho baixo das orações em 3 línguas, acontecendo simultaneamente em cantos diferentes da basílica, e levantar tudo isso como se fosse um tapete. Você encontraria o mármore medieval dos cruzados. Sob ele, os mosaicos de Justiniano do século VI, ainda coloridos, ainda geométricos, ainda elegantes, com suas bordas de volutas e suas paletas terrosas. Sob esses, os mosaicos de Constantino do século IV, mais simples, mais diretos, o primeiro instinto cristão de marcar um lugar com beleza. Sob eles, a pedra da colina de Belém, o calcário poroso e bege formado há 200 milhões de anos, quando essa região era o fundo de um mar antigo. E em algum ponto dessa pedra, uma gruta. O que está nessa gruta? 2000 anos de fé acumulada. 2000 anos de perguntas sem resposta definitiva. 4 estruturas subterrâneas, identificadas por radar, mas ainda não escavadas. Mosaicos que não encontram paralelo em nenhum outro lugar do mundo. O testemunho de um homem do século II que escreveu que os moradores locais apontavam para esse lugar antes de qualquer imperador ordenar que fosse sagrado. E a memória de Marcos Aurélio, professor de Fortaleza, que desceu os degraus com a foto do pai no bolso, ficou parado diante da estrela em silêncio e entendeu talvez que a fronteira entre história e fé não é uma linha, é uma camada, é sempre uma camada, e sob cada camada existe outra. O chão de Belém não responde perguntas, ele faz perguntas melhores.